mais uma vez agradecidos estamos, né, de estarmos nesse trabalho maravilhoso das palestras, virtuais do Centro Espírita André Luiz do Guará. Então, hoje nós vamos discutir sobre o tema da doutrina espírita e o evangelho. Para alguns é um tema, eh, extremamente óbvio e talvez até direto, mas é importante a gente compreender a profundidade desse tema para a nossa vivência como espíritas, né? Em particular, aqueles que estamos desejando buscar a nossa harmonia, o nosso crescimento interior, a nossa reforma íntima. Às vezes a gente repete alguns conceitos dentro das casas espíritas e não entende o tamanho do significado, a racionalidade por trás deles do ponto de vista moral e doutrinário. Então, o objetivo da nossa conversa de hoje é exatamente a gente destacar a importância de alguns desses conceitos, entender o significado da conexão, né, entre doutrina espírita e evangelho, e a gente poder discutir um pouquinho como nós, espíritas, podemos colocar o evangelho em prática. Muito bem. O espiritismo, termo criado por Allan Kardec, como todos sabemos, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelecem entre nós e um plano espiritual, entre o mundo material e o mundo dos espíritos. Como estrutura filosófica, ele compreende todas as consequências morais que estão vinculadas a essas relações, relações às quais nós estamos vinculados pelas sucessivas encarnações. Não é à toa que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, anota, né, de forma muito clara: o Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Como chave, ele abre portas, ele mostra realidades, ele traz à tona compreensões que e muitas vezes ficaram esquecidas ao longo do tempo e cujas orientações despertam cada um de nós a entender, né, a importância de vivenciar o Evangelho de Jesus. Os Espíritos nos ensinam, né, que as orientações da doutrina espírita são seguras e diretas, nos projetam, né, para um conjunto de conhecimentos das leis divinas que nos regem. O alcance desse conjunto de ensinamentos nos revela um impositivo, o impositivo da necessidade de renovação, né, como seres humanos, imprescindível e inadiável. Ou seja, quando a gente fala em cristianismo redivivo, na verdade estamos fazendo ecoar a palavra de Jesus, a sua boa nova, né, a sua vivência evangélica dos primeiros tempos, né, há cerca de 2000 anos, sem as contaminações que foram impregnadas ao longo da trajetória evolutiva da humanidade, às vezes por insensatezes e reflexões dos seres humanos ao longo dos tempos. Ao mesmo tempo, a gente sabe, né, e entende o Espiritismo como realizador daquilo que Jesus nos esclareceu como sendo o Consolador prometido. Ou seja, o conhecimento das coisas faz com que nós, como seres humanos, possamos entender da onde viemos, para onde vamos, por que estamos no planeta Terra e qual o sentido, né, dos princípios da lei de Deus, nos exortando, né, a buscar o consolo através da fé e da esperança. É, nesse contexto, né, em vários centros espíritas, em várias
manifestações e comunicações dos espíritos, a gente escuta de forma muitas vezes repetida que o momento atual é o momento da vivência do Evangelho. O que significa, então, a vivência do Evangelho? O que significa esse cristianismo redivivo? É isso que nós vamos discutir um pouquinho nessa conversa de hoje. Então, lá em Caminho, Verdade e Vida, né, Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel nos esclarece com alguma lucidez que, ao longo da caminhada evolutiva, muitos discípulos de várias escolas cristãs entregaram-se ao que ele chama de perquirições teológicas, né? Ou seja, o enfoque evangélico é transformado em uma estrutura teológica baseado em rituais, baseados em hierarquia, baseado em uma estrutura dogmática que transforma os ensinos de Jesus muitas vezes em letra morta, né? O que é a história da letra morta? Em um conjunto de informações que estão ali registradas no papel e que, se repetidas de forma automática, não contribuem para a transformação do homem e da mulher de bem. Então, quando nós falamos em vivenciar o Evangelho, quando nós falamos em cristianismo redivivo, Jesus está nos convidando a converter aquele Evangelho de amor e sabedoria em um companheiro do dia a dia, né, através de realizações individuais, né, seja na prece, seja no ambiente de trabalho, seja no aprendizado de cada dia, como uma fonte a inspirar cada uma das nossas atitudes no dia a dia. O próprio Espírito Emmanuel, lá em Vinha de Luz, né, ele anota, né, também com psicografia de Chico Xavier, que muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, são muitos poucos os que colocam essas lições nos seus ouvidos, o que remete muito à fala do próprio Jesus, né, e são poucos aqueles que têm capacidade de ouvir. E para a gente ter a capacidade de ouvir, nós precisamos expandir um pouco a nossa compreensão, né? Entendendo que até agora a humanidade da era cristã recebeu o que nós chamamos de grande revelação em três aspectos essenciais. Moisés, que trouxe a missão de justiça, o próprio Evangelho, né, a boa nova de Jesus, que trouxe para a gente a exemplificação e a revelação do amor insuperável, e a doutrina espírita, que em sua estrutura de cristianismo redivivo, traz a sublime tarefa do que nós conhecemos como a verdade. No centro de tudo isso, segundo também Emmanuel lá no Consolador, estão as três revelações. No centro das três revelações está Jesus Cristo, que é o fundamento para toda essa luz e toda essa sabedoria, sem o qual a gente não pode avançar nessa lógica de cristianismo redivivo. Retomemos então Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama a nossa atenção de que a fé, né, ela é um instrumento que garante um avanço moral. E o próprio Kardec, ele retoma o início do cristianismo, né, através de exemplos de importantes missionários, como o caso de Paulo, né, que foi a fé, que a fé teria garantido a Paulo essa força moral para vencer todas as vicissitudes, todas as provações pelos quais ele passou e para exercitar a sua transformação moral, que é um exemplo, né, de execução, né, da Boa Nova de Jesus. Então, Kardec coloca assim lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre,
independente de qualquer crença em particular. Olha como é bonito, né? Ou seja, mais do que um estratagema filosófico de conhecimento, a caridade ela está ao alcance de todos, né? Ela atinge quem não tem conhecimento, o ignorante, atinge o sábio, aquele que tem muito conhecimento, está disponível para o rico como o pobre, e aí nós vamos entender por quê e como, e não tem distinção de crença, né? Todo mundo que tem força de vontade, ética e fundamentos morais pode exercitar a caridade. O próprio Paulo, né, que a gente acabou de citar, anota lá em sua primeira epístola aos Coríntios, né, os habitantes da comunidade de Corinto, né, a comunidade primitiva do cristianismo, e lá no capítulo 13, agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade entre três coisas. Ele diz, né, aos coríntios, a maior delas, porém, é a caridade. Logicamente, se a gente entende a caridade nessa perspectiva, a gente começa a dimensionar de uma forma diferenciada. Mas a caridade sozinha, ela não é instrumento de transformação, de evolução moral. Hermínio Miranda, lá em Cristianismo, uma mensagem esquecida, nos lembra, né, que a fé ela precisa ser ativa, construtiva, fraterna, atuante, fortalecida na esperança e dinamizada na caridade. Ou seja, a fé, ademais de ser raciocinada, de vir envolta, né, no conhecimento, né, o conhecimento da multiplicidade de existências, numa série de fundamentos que a doutrina espírita ajuda a gente a contextualizar e a entender, ela precisa ser exemplificada, dinamizada, feita realidade através da caridade. Ainda, né, no contexto de Paulo, sua carta aos Filipenses é um atestado e representa vários exemplos, né, de como o cristão primitivo, né, o cristão, exemplos de cristãos primitivos do início, né, das comunidades cristãs que absorveram o sentido espiritual do Evangelho, que é a mensagem, né, que está por trás da transformação moral na doutrina espírita, de que fora da caridade não há salvação. Então, nesse sentido, a carta aos Filipenses não só traz exemplos de apoiadores de Paulo que representaram, né, esse instrumento, esse exemplo de cristão capaz de exercitar a caridade, como a própria comunidade dos filipenses é um exemplo para a gente de abnegação, de divisão, né, mesmo na extrema pobreza, e de exemplo de como uma comunidade pode exercitar o papel da caridade. Não é à toa que a gente tem que se referir de novo, né, usando as palavras de Emmanuel lá em Vinha de Luz, a esse significado da caridade que dinamiza, da caridade que exemplifica a fé, da caridade que transforma. Ele diz assim: a caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Entretanto, muitas pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Ou seja, a caridade bem exercitada, ela está presente nas menores ações, nas menores atitudes. E aí ele comenta mais na frente, nessa mesma passagem. Caridade representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. E aí, literalmente, caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo da autossublimação. Então, intensificar o bem, de novo, dinamizar, né, o exercício da fé através das boas ações, sob todas as formas respeitáveis, ou seja, atendendo
princípios éticos e morais, sem nos esquecermos do imperativo da autossublimação. É interessante, né, que o tema da sublimação, ele nasce de forma forte para a gente nos inícios da psicologia, lá com Freud, e que significa transformar impulsos, emoções, desejos, principalmente aqueles que são intensivos, em especial os negativos, em algo positivo, criativo, socialmente útil. Então, está muito ligado à benevolência, à resiliência, à superação. E aí, Emmanuel, né, diz o seguinte: olha, a gente não pode esquecer a autossublimação para que outros se renovem para uma vida superior, ou seja, transformamos as nossas atitudes negativas em atitudes positivas socialmente úteis em benefício dos demais. E completa, Emmanuel, agora literalmente. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Qual o significado disso tudo, né? Bondade e conhecimento, ou seja, caridade com conhecimento. Pão e luz. De novo, o exercício da caridade, ele precisa do amparo material, precisa do alimento do corpo, mas também precisa da luz que é alimento da alma. Amparo e iluminação, ou seja, de novo, não adianta a gente exercitar a caridade sem atender às necessidades primárias básicas de alimentação, né, de vestimento, de remédios, né, se a pessoa está enferma, para que ela possa entender o significado daquilo que eu estou trazendo para ela do ponto de vista moral. Né? A caridade tem essas duas facetas. E aí ele complementa: sentimento e consciência são arcos divinos que integram os circuitos perfeitos da caridade. Olha que bonito. Ensinar e aprender. Né? Por isso, fora da caridade não há salvação, a caridade é instrumento de dinamização da fé, retomando o que a gente falou antes. Isso significa que então não basta ter fé, não basta ter conhecimento espiritual, não basta só a parte teológica, teosófica, né, a estrutura, a sistematização do conhecimento. A prática do bem ao próximo é o que transforma o espírito. Então, o que é caridade, né, na doutrina espírita? Então, no espiritismo, a caridade vai muito além apenas da resposta material, né? Doar dinheiro, doar bens materiais, atender às necessidades básicas da alimentação, do frio, né? Através do vestimento, elas são importantes, mas ela inclui também a caridade moral. Como é que a gente exerce a caridade moral? Exerce a caridade moral através da paciência, através do perdão, através da compreensão, através de não evitar, não julgar os outros, né? Evitar julgamentos. A gente exerce essa caridade através do que nós conhecemos como caridade emocional, né? Não só ter paciência e perdão, mas consolar, ouvir, apoiar aquele que sofre, né? Ela integra também a caridade material, que é ajudar com os recursos materiais daqueles que precisam, mas ela vai mais além e atende também os aspectos moral, emocional e espiritual. E o que é a caridade espiritual? Orar pelos outros, emitir bons pensamentos, atuar de forma positiva do ponto de vista da doação fluídica, através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas vibrações, das nossas orações, de forma a auxiliar alguém. Então vejam só, 4 aspectos diferentes da caridade: moral, emocional, material, espiritual. E a caridade é tão importante, né? Do ponto de vista espírita, primeiro ela auxilia no progresso espiritual de quem pratica.
retomando, né, Emmanuel, ensinar e aprender, são 2 coisas vinculadas, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Ela diminui o egoísmo, né, visto que como um dos maiores obstáculos da evolução, na medida em que eu exerço a caridade e passo a colocar a caridade como uma ação do meu cotidiano, naqueles 4 aspectos que nós destacamos, a gente começa a ter a visualizar o outro com mais empatia, a se colocar no lugar do outro, a retirar um pouco as amarras do egoísmo, né, do eu, das minhas posses, do eu diferenciado dos outros, e começa a se abrir para compreender as necessidades dos demais. Ela melhora as relações humanas, né, e com certeza ao melhorar as relações humanas, reflete também no ambiente espiritual, no ambiente energético, né, ao nosso redor e nos lugares aos quais nos dirigimos. E se ela auxilia em todo esse processo, ela também aproxima cada um de nós dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Lembrando que o grande mérito, né, do Evangelho de Jesus é trazer à tona o exemplo do amor, né? A exemplificação moral do amor. Dentro da ideia, né, de que a reencarnação e a lei de causa e efeito, elas são imperativos, né, da nossa vivência, como espíritas entendemos então o exercício da caridade também tem um papel prático. O papel prático é esse: o bem que você faz, de alguma forma, retorna para nós mesmos, né? Com algum tipo de benefício, se nós plantamos coisas boas. Logicamente, se eu fico esperando, né, esse retorno em troca, eu passo a minimizar um pouco as atitudes que eu estou realizando. Quanto mais distanciado no sentido de não esperar, né, um retorno imediato daquilo que eu estou fazendo, mais esse bem se reverte para mim mesmo através da empatia, da diminuição do egoísmo, da melhoria das relações humanas, da aproximação minha dos bons espíritos e das questões morais. Ajudar os outros, né, ao final do dia, contribui também nessa expectativa para a gente avançar nas reparações de erros do passado, nos colocando em situação melhor, né, hoje do que aquela em que vivíamos anteriormente. E ela cria, né, eh, uma uma escala virtuosa, né, de benefício para mim mesmo. Quanto mais eu pratico o bem, mais pratico a caridade, mais ela se introduz dentro de mim, eu passo a estruturá-la como algo rotineiro, como algo regular na minha vida, facilita a minha jornada, a minha caminhada espiritual. Então, para a doutrina espírita, caridade não é opcional, né? É essencial, é parte da execução do evangelho, parte da dinamização, como nós falamos, da fé, e adicionalmente, né, é um requisito para a nossa evolução espiritual. Então ela é vista como uma forma, talvez a forma mais concreta, né, de viver a espiritualidade no dia a dia, colocando o amor, né, do Evangelho de Jesus em ação. É, e aí a gente se pergunta, né, Bruno, se a caridade está no centro de tudo, se ela é isso tudo, esse instrumento de atuação, né? Existe um modelo, como é que funciona isso no dia a dia? Por que que as casas espíritas operam da forma que operam, né, com alguns tipos de ações, atitudes, estrutura, e a gente vai achar o exemplo, né, do porquê as casas espíritas são estruturadas da forma que são,
nas comunidades primitivas nascedoras, né? E aí, novamente, a gente vai utilizar o Espírito Emmanuel, novamente, através, né, de psicografia de Chico Xavier, lá na obra Paulo e Estevão, Episódios Históricos do Cristianismo Primitivo, onde ele nos dá sinais, né, e nos ilustra como é que funcionavam as comunidades cristãs primitivas, estruturadas pelos grandes nomes, né, do cristianismo primitivo. Então diz assim, uma determinada passagem, né, para ilustrar como é que isso acontecia, especificamente relativa à igreja de Corinto, né? Então diz assim, Emmanuel, anota Emmanuel, o ex-doutor da lei, ele está se referindo a Paulo, Paulo de Tarso, procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição de Antioquia, né? Paulo havia passado um tempo em Antioquia, aprendendo e se preparando, e depois começa nas suas primeiras viagens missionárias, uma das primeiras comunidades primitivas que ele ajuda a estruturar e estabelecer é a igreja de Corinto. E aí a igreja de Corinto possuía uma série de atividades, né? Entre elas, tinha um departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário e de remédios. Daí a caridade material, né? Qualquer semelhança com a estrutura e com os trabalhos de uma casa espírita, né, bem estruturada, não são mera coincidência, tem um porquê. Ele complementa: venerando as velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender os mais desfavorecidos. Então, caridade material, alimento, vestuário, remédios, tá aí presente. Diariamente à noite havia reuniões para comentar a passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio, a fim de ponderar-se o que recebiam do céu através do profetismo. Ou seja, havia reuniões públicas, havia estudos para comentar as passagens e vivências da vida de Jesus, e em seguida havia mediunidade, havia mediunismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. Ou seja, havia trabalho de fluidoterapia, havia trabalho vinculado, né, ao auxílio aos enfermos do ponto de vista espiritual mediúnico. E aí finaliza Emmanuel nessa passagem. O mediunismo evangelizado, olha só o termo, o mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Ou seja, está aí o modelo. Está aí por que as casas espíritas são estruturadas dessa forma. Está aí uma parte importante, né, do trabalho voluntário que todos nós deveríamos estar envolvidos de alguma forma. E vejam que na descrição de Emmanuel não há em nenhum momento é, favoritismo a essa ou aquela atividade. As distintas atividades têm a sua mesma expressão, a sua mesma importância e atendem, né, aquelas quatro dimensões da caridade que a gente chamou a atenção anteriormente, ou seja, caridade moral, caridade emocional, caridade material, caridade espiritual. Muito bem, seguimos mais um pouquinho. Bom, aí nesse momento todos nós já entendemos, olha, cristianismo redivivo tem um significado agora bem mais específico. É uma ideia, né, representada pela doutrina espírita, que representa o renascimento do cristianismo em uma forma mais pura, né, como teria sido ensinado na íntegra e exemplificado por Jesus. O que na prática significa isso?
um retorno, né, a essa essência moral que Jesus trouxe para a gente. O amar ao próximo, o perdão, a caridade, a humildade, a caridade nas suas distintas dimensões. Então, o cristianismo redivivo é retomar, né, os ensinamentos de Jesus, é buscar sair de estruturas de ritual, estruturas de teologia, estruturas dogmáticas e vivenciar aquilo que Jesus exemplificou. Vivenciar, né, esse cristianismo significa também reinterpretá-lo, né? Ou seja, entendê-lo num contexto de espiritualidade, num contexto diferenciado. E significa também atualizá-lo através de alguns dos conceitos que a doutrina espírita ajuda a gente a compreender, ajuda a gente a vivenciar. Então, como é que o espiritismo se relaciona com o evangelho, né? Que é o fundamento dessa conversa de hoje. O evangelho é a nossa base moral. Então, a doutrina espírita não muda, não reinventa, não reinterpreta a boa nova de Jesus. Ela considera, né, os ensinamentos de Jesus como um modelo. A moral cristã é, então, o fundamento do Espiritismo. E vários dos pontos do Evangelho ficam muito mais claros à luz e à raiz de alguns conceitos espíritas, como a reencarnação, a lei de causa e efeito, a vida após a morte, né, a existência de um mundo espiritual. Uma vez entendendo que nós continuamos, né, como espíritos, e temos uma trajetória evolutiva, fica mais claro para a gente entender os porquês e a racionalidade da justiça divina, o porquê de algumas passagens difíceis, né, como sofrimento, os desencarnes coletivos, uma série de acontecimentos pelos quais nós estamos passando hoje, né, e nos dá a esperança, através da fé raciocinada, que nos vincula ao exercício da caridade, né? Ou seja, aquilo que lá no início, né, a gente chamou de cristianismo redivivo, né? Colocar essa caridade em prática no nosso dia a dia, para que possamos vivenciar o Evangelho de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, através dos espíritos da codificação e da sistematização de Kardec, ele nos auxilia, né, a selecionar, na medida que ele seleciona alguns dos ensinamentos morais de Jesus, explica, né, esses ensinamentos à luz da doutrina espírita e também demonstra como aplicá-los na vida diária. E é o objetivo fundamental, né? A gente exercitar, colocar em prática a moral cristã, tudo aquilo que a gente falou até então, né? Praticar a caridade, utilizar-se da fé raciocinada para colocar em exercício o cristianismo redivivo. Então, para o espírita, estudar o evangelho não deve ser unicamente uma leitura, né? Não deve se limitar ao estudo para aumentar o conhecimento. O conhecimento ele tem que estar vinculado à prática, e a prática nos leva gradualmente à reforma íntima, né? Outro termo extremamente repetido dentro da doutrina espírita, que só pode ser alcançado através da caridade, porque fora da caridade não há salvação, e através da melhoria moral contínua. Ou seja, conhecimento, ele deve ser um alicerce, ele deve ser base para a reforma íntima, né? Para o nosso autoconhecimento, para a nossa melhoria moral contínua e para que possamos colocar em prática
essa fé, né, que dizemos raciocinada, através da caridade, através desse instrumento maravilhoso, né, que Jesus nos exemplificou. Então, retomando, né, como é que a doutrina espírita e o evangelho se relacionam, como é que a doutrina espírita se vincula, né, ao evangelho de Jesus, através do cristianismo redivivo, através do exercício da caridade. Exercício da caridade, exercitar a paciência, exercitar o perdão, exercitar a compreensão, evitar julgamentos, consolar, ouvir, apoiar aqueles que sofrem, ajudar também com recursos materiais quem necessita, orar pelos outros, emitir bons pensamentos, utilizar a mediunidade, né, aqueles que têm, né, essa faculdade de forma ostensiva, para o bem da comunidade, para o bem dos outros, de forma gratuita, sem buscar, né, uma contraparte, pelo exercício dessa prática, né, pelo tempo exercitado e pelo consolo, né, que vem com o exercício da mediunidade com Jesus. Todos nós possamos sair dessa conversa de hoje um pouco melhores do que entramos, buscando, né, através do exercício da caridade, da busca pela reforma íntima, da busca pela melhoria moral contínua, exercitar aquilo que nós espíritas chamamos de cristianismo redivivo. Obrigado, fiquem todos com a paz de Jesus, que assim seja.